Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel e nós estamos juntos para mais uma aula de português aqui no SEIP. Na aula de hoje nós vamos estudar os conceitos iniciais da análise sintática. Acompanha comigo então. Primeira coisa que eu gostaria que você soubesse é o que é sintaxe. Sintaxe nada mais é do que o estudo da organização. Agora, organização do quê? Acompanha comigo aí. Estudo da organização das palavras, número 1. Coloca aí na sua anotação, número 1, das palavras em uma oração. Número 2, das orações em um período. Gente, sintaxe é a parte da gramática que a palavra-chave é organização. Se você decorar isso, você vai ter menos problemas quando chegarem aquelas matérias como sujeito, predicado, oração subordinada, substantivo, objetivo, direta, reduzida, de infinitivo e todas as outras coisas que podem cair em concursos diversos. Atenção! Sintaxe estuda a organização das palavras dentro de uma oração ou das orações dentro de um período. Para isso, nós precisamos ratificar alguns conceitos básicos. O primeiro conceito é o de frase. O que é uma frase? Já parou para pensar? O que é uma frase? Gente, frase é um enunciado que tem sentido completo. Frase é um enunciado que tem sentido completo. Mas quando eu explico assim, essa é a explicação correta, a explicação da gramática. Tem muita gente que fica, não, calma aí, enunciado. Então eu coloquei aí na tela, vou grifar para você, hein? Frase, além de ser isso, que não está errado, está certa, a definição certa, é um conjunto de palavras. É um conjunto de palavras. Porque sempre que você está na aula, seja presencial, seja na aula online, síncrona ou assíncrona, sempre tem um aluno que diz, frase é um conjunto de palavras. Mas essa definição não é completa. Essa definição pede aí, olha só, hein, o up que eu dei. Conjunto de palavras organizado. O conjunto ele é organizado, não pode ser de qualquer jeito. Esse conjunto de palavras produz um sentido. Esse conjunto de palavras transmite uma mensagem. Olha para o exemplo que também já está aí na tela. Aleluia. Imagina que você está assistindo aqui a uma videoaula e é aquela matéria que você tem mais dificuldade. Você assiste uma, aí você assiste outra vez e depois consegue entender. Você diz baixinho, aleluia. Quer dizer, que bom! Pô, fiquei muito feliz, eu consegui entender a matéria, eu estava demorando muito. Percebe que você não precisou dizer 250 palavras para expressar o que você queria, que era o seu contentamento. Você disse aleluia. Percebeu? Olha um outro exemplo. Eu trago aí a palavra socorro. Socorro. Se eu estou passando por uma situação complexa, por exemplo, o ar-condicionado começa a sair uma faísca, de repente começa a pegar fogo, a porta não abre, a janela não abre, e aí eu grito socorro. As pessoas vão saber que está acontecendo alguma coisa e que eu preciso de ajuda. Eu não preciso falar, nossa, o ar-condicionado está assim, a porta está assada, a janela não abre, aí... Bom, até você terminar de falar, já pegou fogo, né? Então, é importante ter o domínio de frase para a nossa vida, não só para a gramática, aí fica a dica. Outro exemplo, eu adoro estudar. Isso aqui é a frase, vou colocar até carinha feliz. Eu adoro estudar é uma frase porque é um conjunto de palavras organizado que tem sentido completo. Olha aí, tem o eu, tem o adoro, tem o estudar, 3 palavras, eu pronome, adoro verbo, estudar verbo, eu pronome pessoal do caso reto, adoro verbo adorar no presente do indicativo, estudar, aí um verbo no infinitivo, esse conjunto de palavras ele está organizado. Como é que eu sei que ele está organizado? Porque eu sei o conceito de sintaxe. Como é que eu sei que isso é uma frase? Porque eu sei que isso aí produz um sentido.
transmite uma mensagem. Beleza? Olha um outro exemplo. Tá lá você, o menininho, a menininha, o menininho e o menininho. Amo você. Amo você. Né? Tem dúvida que tem ali uma relação de amor? I love you. Amo você. É uma frase. Conjunto de palavras organizado que produz sentido, que transmite uma mensagem. Última frase aí de exemplo, hein? Qual é o concurso militar mais concorrido? Qual? Essa é uma pergunta, né? E aí eu tenho também uma outra frase, e aí eu vou aproveitar para dar uma dica para você. Da diferença entre frase verbal e frase nominal. Qual a diferença? Tem diferença? Sim. Verbal te lembra o quê? Verbo. Então decora assim, ó. Frase verbal é aquela que tem verbo. E frase nominal é aquela que não tem. De novo, hein? Frase verbal é aquela que tem verbo. Vamos analisar as frases dos exemplos. Aleluia, tem verbo? Não. Então essa frase é nominal. Socorro, tem verbo? Não. Frase nominal. Eu adoro estudar, tem verbo? Sim. Frase verbal. Amo você, tem verbo? Sim. Frase verbal. Qual é o concurso militar mais concorrido? Tem verbo? Sim. Olha aí, ó. É frase verbal. Agora nós vamos trabalhar um outro conceito que é o da oração. Oração, o que é? É um enunciado ao redor de um verbo. Para isso você precisa saber o que é um verbo. Se você não lembra, assista a videoaula sobre verbos. Por favor, hein? Não deixa para depois. Olha só o exemplo aí. Estudo português agora. Estudo português agora. Verbo estudar. Se tem verbo, é uma oração. Chove muito em São Paulo nesta manhã. Chove. Verbo. Então, isso aí é um exemplo de uma oração. Cale-se. Verbo. Então, esse é um outro exemplo de oração. Atenção, o número de orações sempre será igual ao número de verbos. Então, olha só, nesses três exemplos, eu sempre tenho uma oração. Pode ser que haja mais de uma oração, não há problema nenhum. Nesse caso, nós estaremos falando de um período, que é o que está já aparecendo aí na tela para vocês. O período é um conjunto de orações. O período é uma frase. O período começa com a letra maiúscula e termina com o ponto final. Nesse conjunto de orações eu posso ter uma só, e aí eu vou chamar de período simples. Posso ter duas ou mais, e aí eu vou chamar de período composto. Ok? Vamos ver os exemplos? Maria é médica. Verbo é. Se só tem um verbo, esse período é um período simples. Bom dia, professor. Tem verbo? Não. Então, isso aqui não é analisado. Isso aqui nós chamamos de frase nominal. Eu gosto de estudar. Tem verbo? Sim, dois. Olha só, gosto e estudar. Se tem dois verbos, tem duas orações. Então, esse período é um período composto. Atenção, pessoal. Uma coisa muito importante que você precisa lembrar. Frase verbal é a mesma coisa que oração? Não. Não necessariamente. Pode ser? Pode. Olha só. Ana gosta de estudar. Isso é uma frase verbal. Mas tem duas orações. Ana gosta e de estudar. A frase verbal ela precisa ter sentido completo. A oração não. A oração não precisa ter sentido completo. Beleza? Outra coisa importante de você lembrar. Período simples é sinônimo de oração absoluta. Período simples é sinônimo de oração absoluta. Anotem, anotem. Essa é a dica. E por fim, eu gostaria de dizer que nós terminamos por aqui. Foi curtinho assim mesmo. Eu espero vocês nas próximas aulas. Um abraço virtual e tchau!